essa noite gostosa para ficar em casa, mas é essa noite gostosa para te adorar também, Senhor. Então eu te peço, receba, Pai, cada oração, cada louvor, Senhor, que suba essa tua vida agradável, Pai amado, porque é maravilhoso estar na tua presença, é com alegria, Pai amado, não com opressão, Pai amado, não por espontânea vontade, sim, Senhor, do teu povo, porque está aqui para servir a ti, para cultuar com alegria, estar na tua presença, porque é maravilhoso, Senhor. Aquele que não pôde vir, vai de encontro, Senhor, toca, Senhor, que ele venha orar cada dia mais, que ele venha ter força para te servir cada dia mais, porque é bom demais servir ao Senhor, Pai. Estar na tua presença é lindo, Senhor. Assim eu creio que hoje sempre estarei, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estarei passando por um grupo de louvor. Sobre a igreja. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus se faz presente no nosso meio, apesar do frio, né? Mas Deus está conosco. Ele está presente neste lugar. Vamos adorar, né? Todo o nosso amor, nossa dedicação, toda a nossa reverência. Amém? Com alegria no coração.
a alegria de contribuir na casa do Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. maravilhoso estar na tua presença. Glória a Deus. Eu fico aqui perto da bateria. Aí eu me lembro do tempo que não conhecia Deus. E roqueiro, cabelo comprido até aqui, até o meio das costas. Ficava ali perto da bateria, queria ficar perto da guitarra, se balançando. Hoje em dia eu sinto esse som, mas que todo som seja tocado por Senhor, para engrandecer teu nome. Isso é maravilhoso, né? Estar na tua presença. Você
agora que eu já recebi essa palavra, fica em Eclesiastes 9, versículo 4. Eclesiastes 9, versículo 4. Ora, aquele que está entre vós, vivo a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Glória a Deus. Eclesiastes, o pregador. Muitas vezes não queremos levar esse nome, porque traz consigo uma responsabilidade, não uma função ministerial, porque quando abrimos a boca, já estamos pregando, já estamos sendo pregador. Eu digo que eu vou buscar minha esposa 2 horas da manhã, durmo um pouquinho, daqui a pouco acordo, vou de carro buscar ela lá no Socorro, volto, ela vem pregando para mim. Eu com o olho quase fechado, dirigindo, ela está pregando, porque ela está falando de Deus. Até que ela perguntou, sim, entendi. Eu falei, pô, pera, essa mulher quer pregar, mas tá bom, eu estou entendendo. Mas isso é ser um eclesiástico, um pregador. Está falando para as pessoas, não somente aqui no público, levar o evangelho. Aleluia. E essa passagem começa até com um puxão de orelha em nós, porque todos nós temos um pouquinho de vaidade. O primeiro capítulo de Eclesiastes diz sobre vaidade. Eu me lembro que tempo eu tinha cabelo comprido. Hoje em dia o cabelo está caindo. Minha esposa, você não vai se entristecer. Eu falei, não. A palavra diz que tudo é vaidade. Eu vou me preocupar com vaidade numa altura dessa. Tanta coisa má acontecendo, doenças, pessoas falecendo, pessoas perdendo emprego. Eu vou me preocupar com vaidade. Que eu falei, você falou, nem gel, não passo mais. Não é relaxamento. Mas não se preocupar nessas coisas tão fúteis que está acontecendo no mundo. Mas igreja, voltando para o versículo. Ora, aquele que está entre vós, vivos, a esperança. Nós usamos muito esse versículo para aquele que está doente, à beira do leito ali. Ah, mas está vivo ainda, há esperança. Sim. Mas eu usei essa palavra esses dias. Estava conversando com o pessoal do trabalho. E cerca de pouco tempo, 10 funcionários saíram. Alguns pediram demissão, outros foram mandados embora. E aqueles que estão trabalhando gerou uma certa tensão. Será que vai ter corte? Está tendo ainda? Como que vai ficar? E se você, Rodrigo Fundo? Eu falei, Deus fecha as portas, porque se fechar foi Ele que fechou, mas que Ele nunca me tire a fé. Ah, mas você está querendo o quê? E você mesmo, que você é tão profissional assim, você vai arrumar? Não, porque humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém, porque eu não confio nas minhas forças. Mas eu sei que um Deus poderoso que vai abrir as portas novamente. Então por isso que eu falo que não me tire a fé e me deixe com saúde, porque o restante eu corro atrás, através de Deus primeiramente. Geralmente o crente ele faz isso. Quando as coisas começam a ficar difíceis, ele começa a vir mais para a igreja. Deixa eu buscar mais, porque ele sabe que a esperança dele, a fé dele está ali, que há de abrir as portas, há de conseguir algo melhor, há de conseguir aquela necessidade no lar, aquelas dificuldades. Então, igreja, que não tire a fé de vocês, em nada, em qualquer despesa, em qualquer dificuldade, tenha fé, que Deus há de promover a melhora, a cura, no que for, no que o irmão crê, vai acontecer em nome de Jesus, como a palavra diz, aquele que está entre os vivos, há esperança. A esperança é o firme fundamento da fé, irmão. Faz parte, essas coisas correm junto. Você tem esperança, você tem fé que vai acontecer, porque nós temos um Deus, um Pai poderoso para nos conceder aquilo que necessitamos, em nome de Jesus. Gostaria de dar uma oportunidade para a irmã Zé. Fala de Deus, irmã Zé. Presta atenção. Os nomes aqui são todos Tudo bem parecidos. Rapaz. Ai, coisa boa, né? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. É Atos 41. Atos 5, versículo 41. Eu queria deixar para vocês, para essa meditação, aonde diz:
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias dentro e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar o Jesus Cristo. Os apóstolos ali, os discípulos do Senhor, eles ficaram alegres, eles alegraram-se, porque, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta. Eles eram afrontados e não trazia tristeza, pelo contrário, era motivo de alegria para eles padecer ou sofrer afronta pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por pregar o evangelho dele, por levar a palavra dele. Eu fico vendo, Paulo foi preso para que uma pessoa fosse salva, ou uma família fosse salva. E às vezes a gente não quer sofrer aflições, às vezes a gente não quer padecer, às vezes a gente não quer passar ou suportar algo pela vida de alguém. O que você passa ou o que você passou vai trazer cura para outras pessoas. O que você vive, você vai pregar para outras pessoas. Mas nós queremos só uma parte aonde não tenha sofrimento, né? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, essa é a verdade. Mas é necessário quando nós passamos por dificuldades. Hoje eu passo por uma pessoa que tem câncer ou que está com alguma enfermidade, eu sei o que ela está passando. Então eu sei dizer assim para ela: olha, Deus vai te curar, olha, faz tal procedimento que vai dar certo, olha, isso aqui, esse medicamento vai tirar o teu enjoo. Por quê? Porque eu passei por algo similar àquilo que ela está passando, ou pela mesma situação, né? Então nós passamos para que nós venhamos ter uma palavra para dar para alguém. Nós passamos para que nós possamos, eu costumo dizer que nós somos a Bíblia que muitos leem, né? Na nossa vida, ela tem que ser espelhada e espelhar o Senhor Jesus. E os apóstolos aqui, eles alegravam-se. Olha que coisa linda. Eles alegravam-se porque eles tinham sido considerados dignos de passar aquelas afrontas pelo Senhor Jesus, ou no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E que nós venhamos ter essa alegria, que tudo que nós venhamos passar, nós venhamos dizer: Senhor, bendito, santo, louvado seja o Senhor. Senhor, vai à frente, Senhor, faz. Senhor, por que eu estou passando? O Senhor quer ensinar algo para alguém? É para mim mesma? Então, andamos e continuemos no caminho, né? No caminho do Senhor. Amém? Obrigada pela oportunidade. Deus, maravilha, né? Eu, esses dias, estava com uma enfermidade, uma coisa até simples. Dor de garganta hoje em dia já é cotidiano nosso, resfriado é cotidiano nosso, né? E a gente já questiona porque durou 15 dias, eu não conseguia orar. Eu não conseguia falar uma frase que vinha aquela tosse alérgica. Eu falei, nosso problema é tão pequeno, às vezes, perto do problema das pessoas. E a gente questiona, por quê? Comigo, por quê? A gente precisa questionar menos, né? E dar mais valor por estar bem, porque estão tantas pessoas com outras dificuldades. O meu problema não é o seu. E uma coisinha mínima que me incomodava, eu queria falar, não conseguia orar. Porque eu dificilmente eu consigo orar em silêncio para dentro, eu oro para fora, né? Falando. E eu não conseguia falar uma palavra, ali eu parava de orar, ia para o banheiro, minha esposa orando. Eu falei, meu, como tá irritante isso? Uma enfermidade simples, mas está irritante. 15 dias, aí toma antibiótico, toma antialérgico. Eu falei, rapaz, e eu estou aqui reclamando uma coisinha leve. Deixa eu agradecer a Deus, porque estou bem. Deus entende o momento que não consigo orar, mas Deus vai dando força em nome de Jesus para todos, né? Vou dar a última oportunidade para o pastor Marcos, trazer uma palavrinha aqui para nós, Marcos. Falar de Deus e engrandecer o nome do Senhor. Pastores, eu digo que pastores sempre têm algo para nós. Por isso que a maioria dos lugares onde vai um pastor visitante, ele tem oportunidade, ele tem algo para trazer, tem uma profecia que é a palavra. Então vamos ouvir o nosso pastor aqui, a oportunidade. Glória a Deus. Paz de Cristo, igreja. Amém? Quero ler aqui Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7.
Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim: Disse o Senhor Deus: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Só até aqui. Amém? Amém, queridos? Os irmãos sabem desse texto, conhecem esse texto. Nós sabemos da história de Moisés, né? Que foi escolhido, levantado por Deus para livrar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E aqui Moisés, ele tem, antes dele ter esse diálogo com Deus, aqui essa conversa com Deus, Moisés teve uma grande experiência, onde ele contemplou ali aquela sarça ardendo, e esse acontecimento, esse algo chamou muito a atenção de Moisés. Ele se aproximou daquela sarça, e Deus disse: olha, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E aí começa um diálogo com Moisés. O Senhor chama Moisés, começa a falar com Moisés, dizendo: olha, Moisés, eu sei que o meu povo, eles estão cativos no Egito. Eu sei que eles estão sofrendo. Eu sei que eles estão sendo oprimidos. E o seu clamor, o clamor deles tem chegado até mim. Eu tenho ouvido o clamor e a aflição do meu povo. Pois o seu clamor chegou a mim e eu desci. E chegou o momento de eu livrá-los das mãos de Faraó. Chegou o momento de eu tirar, de eu resgatar o meu povo e levá-los a uma terra especial. Uma terra onde mana leite e mel. E o Senhor levanta Moisés, escolhe Moisés para esse feito. Para libertar o povo de Israel que estava oprimido, que estava cativo. E ali Moisés, você conhece a história, Moisés consegue libertar. O povo sai do Egito e eles começam agora a caminhar em direção à terra que mana leite e mel. E eu quero perguntar para você, eu quero perguntar para nós nessa noite: onde nós queremos chegar? Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Porque quando nós olhamos aqui para Israel, para esse povo, onde eles queriam chegar, e tinha um destino para eles. Qual era o destino? Um lugar especial, a Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas se nós observarmos aqui, o texto vai dizer que eles estavam sendo oprimidos no Egito. Eles estavam sendo escravizados no Egito. E aí o Senhor liberta eles e agora o Senhor leva ele para uma terra especial. E nós vamos ver aqui que no decorrer dessa caminhada, o Senhor se apresenta, o Senhor mostra que realmente foi Ele que libertou o povo. O Senhor mostra que o Senhor está com o povo. E chega um determinado momento que o povo sente falta do... Quem está comigo? O povo sente falta do Egito. Eles saíram para ir para Canaã, mas chegou um momento que eles pensaram no Egito. E desejou voltar para o Egito. Eles sentiram falta do Egito. Mesmo sendo escravizado, mesmo sendo oprimido, mesmo vivendo em castigo, em uma grande opressão ali, sofrendo. Quantas das
Quantas vezes eles clamaram a Deus para sair daquele lugar e Deus os tira. Agora eles olham para o Egito e falam: eu tenho saudade do Egito. Onde nós queremos chegar? Porque parece que nos dias que nós estamos vivendo, nós olhamos para trás e parece que nós puxamos o freio de mão e nós não queremos mais prosseguir. O apóstolo Paulo diz: olha, prossigo o caminho olhando em direção ao alvo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo, eu ainda não conquistei, eu vou conquistar. Nós estamos caminhando para encontrar com o Senhor. Onde nós queremos chegar? Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou do Egito e falou: olha, vou levá-lo para Nova Jerusalém. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós olhamos para o Egito e parece que algo nos atrai. O Egito nos chama. O Egito sempre nos convida: volta. E quantas pessoas têm voltado? Quantas pessoas têm desistido de ir para Nova Jerusalém porque sentiu falta do Egito? Israel chegou a ponto deles construir um bezerro de ouro para adorar. Porque eles já não confiavam mais no Senhor, já não tinha mais esperança. Eles queriam algo que olhasse, que tocasse. Símbolo do Egito. Onde você quer chegar? Onde nós queremos chegar? Uma vez que o Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos convidou: aquele que quiser, venha após mim, larga tudo, toma a sua cruz e segue-me. E nós tomamos essa decisão. E nós não podemos permitir que o Egito venha renascer de novo dentro dos nossos corações, uma vez que nós de lá saímos. E a pergunta que eu quero deixar para você, para mim, para todos nós, é: onde nós queremos chegar? Porque quando nós olhamos para a igreja, não a igreja Assembleia de Deus aqui, Jardim Letícia, eu sempre erro essa sigla aqui, ADJL. Não nós, mas a igreja de Cristo. Olhamos, nós vemos um povo que está perdido no meio de uma caminhada. Muitos estão caminhando, mas estão sempre pensando: como era bom lá. Muitos estão caminhando, mas a sua raiz, o seu pezinho ainda continua lá, porque as suas práticas ainda é do velho homem. E Deus nos pergunta nessa noite: ei, eu tirei você de lá para levá-la a uma terra especial. E onde você quer chegar? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Muitas vezes, nós sabemos onde quer chegar, né, pastor? Mas não aguentamos o processo. O processo é doloroso. Só que esquecemos que no processo tem algo conosco. Esse algo maravilhoso que é Deus. Deus estava com eles. Só que esquecemos, voltamos para trás, olhamos para trás, descemos o degrau e iniciamos o processo tudo de novo. Eu convido meu pastor aqui e peço a cooperação de todos que oram comigo, me ajudem em oração pelo pastor, o nosso pregador da noite. Peço que os irmãos se levantem e me ajudem em oração, por gentileza. Oremos. Oh, Pai amado, Pai poderoso, grandíssimo Deus, Pai, estamos aqui, Pai, neste momento para se alimentar de Ti, Pai, assim como o alimento que nos dá força, Pai amado, para continuar na caminhada, que a Tua palavra venha nos dar força para caminhar, Senhor, venha nos alimentar como o pão nosso de cada dia, essa palavra maravilhosa que nos testifica, que nos leva para a verdade, que nos mostra o caminho, através de Jesus Cristo, como Ele nos ensinou, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, eu não o apresento porque ele já é apresentado a Ti, Senhor. Oh Senhor, capacita, levanta cada dia mais, Pai. Derrama o Teu azeite sobre a vida do Teu servo, Pai amado. Usa da maneira que Tu quiseste, Senhor. Que ele seja um eclesiástico nessa noite. Que ele venha pregar a Tua palavra, assim como o prego pregou na madeira, Senhor. Que a Tua palavra venha pregar em nossos corações. Que nós saímos daqui cheio com entendimento, Pai, da Tua palavra. Porque Tu sabes de todas as coisas. Não aquilo que queremos ouvir para encher o nosso ego, mas aquilo que necessitamos nessa noite, Senhor. Que saímos diferente como entramos nessa noite. Em nome de Jesus, usa o Teu servo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém.
Glória a Deus. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, nós vamos ler apenas 3 versículos, do versículo 3 até o versículo 5. Eu vi o pastor Marcos falando e parece que ele estava lá na última aula que eu dei hoje. Eu estava conversando com os jovens ali de um 9º ano, estão aí no último ano do primeiro ciclo, né? Para o ano que vem, passar aí para o ensino médio, se tudo der certo, né? Porque geralmente quando chega nesse último ano, assim, alguns infelizmente não conseguem avançar, né? E tivemos assim uma semana de reuniões um pouco tensas, porque acho que todos os professores que já estavam há mais tempo lá na escola notaram isso, que os jovens eles voltaram para a escola, só que parece que eles não entenderam ainda que as aulas são presenciais. E ainda estão assim com aquela mentalidade que ainda está no online, né? No online em casa foi até engraçado, né? Que nessa pandemia muitas pessoas trabalharam no home office em casa e surgiram muitas cenas hilárias, né? Pessoas que estavam trabalhando, esqueciam a câmera ligada e situações das mais divertidas, mas ao mesmo tempo constrangedoras apareceram nas imagens. E o jovem muitas das vezes também não percebe isso, né? Essa mudança, foram 2 anos em casa. Então em casa você estuda com camisa, sem camisa, deitado, em pé, sentado, porque você está em casa, né? E naquele ambiente escolar existem normas, existem regras. E a minha fala com eles, né? Eu estava falando com eles sobre motivação para nós construirmos um futuro melhor. E eu falava para eles que, o que vocês querem? A pergunta que o pastor falou aqui, né? Porque o povo, quando saiu do Egito, eles clamavam por liberdade. Aí Deus concedeu a liberdade. Aí no meio do deserto, eles estavam meio confundidos, se eles continuavam rumo a Canaã, ou se eles voltavam para o Egito. Ou seja, tem hora que a gente não sabe nem o que a gente quer. E a gente trabalhou muito isso com os pais, junto com os alunos, porque foi a reunião dos professores, gestão da escola, os alunos e também seus pais, para eles fazerem uma reflexão sobre o que queremos para o amanhã, né? E esse texto aqui, ele vai falar um pouco sobre isso, porque o meu tema hoje é uma pergunta: no que você anda pensando? Esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, em algumas versões é todo o pensamento, ou todas as ideias, à obediência de Cristo. Então, o meu tema é uma pergunta: no que você está pensando? Por que, queridos, é tão importante a gente refletir sobre o que nós estamos pensando? Porque aquilo que a gente pensa constrói realidades. Tudo que existe ao nosso redor foi pensado por alguém. Um dia alguém olhou para um púlpito de igreja e pensou: aqueles púlpitos grandes, onde o pessoal guardava um monte de coisa, pode ser diferente. E criou-se uma tribuna mais simples. Cara, na verdade, esse negócio aqui, mas resistente, bonito. Ou seja, alguém sempre é assim. Alguém pensa, tem uma ideia e trabalha para concretizar isso. E o que eu percebo, o apóstolo Paulo, ele tinha noção disso. Por isso, em todas as cartas que ele escreveu, ele sempre trabalhava muito as ideias, os pensamentos, aquilo que as pessoas imaginam e o que elas fazem. Paulo sempre trabalhou muito isso. Se você olhar para o Mestre Jesus, ele falou disso o tempo todo. Inclusive na lição passada, quando nós estudamos sobre a questão do divórcio, do adultério, da fornicação, Jesus, enquanto as pessoas estavam preocupadas se era lícito da carta de divórcio ou não, Jesus foi muito mais profundo. Ele falou: olha, se você atentar para uma mulher e no seu pensamento e no seu coração você a desejar, você já cometeu adultério com ela. O que Jesus estava mostrando ali? Que os pensamentos, eles constroem o quê? Realidades. E nesse texto aqui, a primeira coisa que eu entendo é que mesmo sendo humanos, nós não usamos as armas humanas para vencer as nossas guerras.
E Paulo falou um pouco mais sobre isso, e eu preguei aqui uma mensagem sobre isso recentemente, lá em Efésios 10 e 18. Ele dá várias armas que nós usamos para vencer as nossas batalhas. Ele diz aqui, no versículo de número 3, porque andando na carne, ou seja, sendo seres humanos, não militamos segundo a carne, ou seja, com as armas humanas. Ele demonstra que Deus tem armas superiores para nos dar, para nós vencermos as nossas guerras. É a primeira coisa que esse texto me traz. Segundo, mesmo as armas não sendo humanas, elas são poderosas porque elas vêm de Deus. É o que ele diz no versículo 4. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Esse carnais aqui, entre parênteses, poderia colocar, elas não são humanas. Mas ele diz assim, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu fico muito feliz quando um cristão ele descobre o que ele tem à sua disposição em Deus. Porque aí ele muda de nível na sua caminhada com o Senhor. Ele deixa de viver uma vida rasa para viver uma vida mais profunda. Uma vida mais próxima do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Terceiro, essas armas, elas são poderosas para quê? Para destruir fortalezas. Está aqui no versículo 4, na parte B. E eu fui pesquisar sobre o que é fortalezas dentro desse texto. Fortalezas são formas de pensar que geram escravidão moral e espiritual, mediante uma estratégia cuidadosa de engano. E lá em João 8,44, palavras de Jesus, ele diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, ele é o pai de todo engano. Então ele cria formas de pensar para iludir a cabeça das pessoas. E isso gera o quê? Escravidão, moral e espiritual. Às vezes a pessoa está escravizada por algo, aquilo está destruindo a vida dela, mas ela não vê aquilo como algo ruim. Você vê como o inimigo, e lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o atual inquiridor desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento. Onde é que está o entendimento? No pensamento. Ele cegou o pensamento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o campo de batalha nosso, irmãos, como cristãos, não é aqui, é aqui. É aqui que o inimigo trabalha para te vencer. Se ele vencer a mim ou a você aqui fora, como diz a música, né? Está dominado e já está tudo dominado. Agora, se você é livre aqui, na sua mente, se você tem a mente de Cristo, se você consegue pensar segundo as diretrizes da palavra, Deus vai fazer cumprir na sua vida aquilo que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é um conhecimento que Deus transfere para o cristão, pelo Espírito, através da palavra. Quando esse conhecimento chega à nossa mente, e a gente sabe que esse conhecimento é infinito, você começa, essa é a proposta de Oséias, lá no capítulo 6, no versículo 3. Ele chama Israel, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alva, ou seja, como o nascimento do sol, será a sua aproximação. Ou seja, Deus sempre tem mais. Lá em Provérbios, Salomão fala sobre isso também. Ele diz assim, que a luz do justo, ela é como a luz da aurora. Ou seja, como a luz do dia. Vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. A gente, quando trabalha pela manhã, eu tiro exemplo de irmãos aqui, do irmão Ilma, que vai lá para o ABC, trabalhar. Quando sai de casa com escuro. Ou dirigindo dentro de uma condução, você vê o sol nascer. Ali quando o sol está nascendo, o dia não está perfeito. Aonde que é o dia perfeito? É quando o senhor está lá na hora do almoço, que o senhor sai lá do galpão, olha para cima, o sol está ao meio-dia, iluminando a sua cabeça, iluminando as pessoas. Ou seja, está aquele dia perfeito. Dali em diante o sol começa também a caminhar para desaparecer, para cair à noite. Então a luz do justo é assim. Na proporção que você vai conhecendo a Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus, a sua mente vai se expandindo. E uma vez expandida, o que acontece? O inimigo não consegue mais plantar o seu joio nas nossas ideias. A tua mente está livre, está liberta, está sendo preparada pelo Senhor para o seu crescimento espiritual.
É por isso que a proposta de Pedro crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a colocar essas coisas. Em quarto lugar, essas armas espirituais, elas destroem, aqui ele fala que elas destroem, conselhos e altivez. O que são conselhos? Aqui não destrói os bons conselhos, destrói os maus conselhos, que muitas vezes o pensamento da pessoa sem Deus transmite em palavras e em atitude para outros. Quantas pessoas que foram destruídas na vida por maus conselhos? Quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro de um exemplo muito grande disso, que é o filho de Salomão. O pai foi um bom rei, Israel cresceu uma barbaridade, Salomão já pegou um reino próspero, continuou trabalhando com a nação, e a nação se expandiu como nunca, só que aquilo teve um preço alto para a nação. Impostos altos foram cobrados, mas a nação estava muito bem. Aí vem o seu filho Roboão e se torna rei. Quando ele se torna rei, ele sabia do que estava escrito nos conselhos do pai dele, que na multidão dos conselheiros o rei firma o seu trono. O que ele faz? Ele vai se aconselhar. Ele se aconselha primeiro com os mais velhos, que com certeza eram os conselheiros do seu pai, talvez os conselheiros do seu avô Davi, e eles dizem, olha, toma cuidado. O seu pai e o seu avô cobrou muito da nação, e o povo está meio desanimado. Por quê? O conselheiro está no meio do povo o tempo todo. Quando a gente sobe em níveis hierárquicos, é comum a gente se afastar um pouco das pessoas, não porque você quer. As situações te empurram em outra direção. E se afastar demais, a gente não consegue ouvir as pessoas. Qual que era o papel dos conselheiros do rei? Ouvir o povo, fazer uma peneira com aquilo que estava sendo dito e trazer para o rei, para que ele tomasse as melhores decisões. Ele se aconselhou com os mais velhos. Os mais velhos falaram, olha, maneira, põe o pé no freio, porque seu pai e seu avô cobrou demais da nação. Aí ele foi se aconselhar com os mais novos, que eram seus amigos da sua idade, que tinham um certo conhecimento também, mas que deram um conselho que naquele momento não foi bom. Eles disseram, olha, fala para o povo assim, da mesma maneira que o seu pai e o seu avô puxou o povo ali na rédea, cobrou deles, você vai cobrar muito mais. Você vai ser como um espinho na carne deles. E, irmãos, por causa desse mau conselho e da atitude que ele tomou, porque ele ouviu os novos e colocou aquilo em prática, e não é ruim ouvir os novos. O negócio é você ouvir e avaliar aquilo que dá, aquilo que não dá. Porque às vezes uma pessoa idosa também pode te dar um conselho que não é bom. Ou seja, é avaliar tudo com a base na mente de Cristo, na palavra de Deus e tomar suas decisões. E o que aconteceu? Naquele momento aquele conselho foi destrutivo. E ele oprimiu a nação. Quando ele oprimiu a nação, já tinha um cara chamado Jeroboão, que já vinha tentando seduzir o coração do povo, conseguiu das 12 tribos de Israel. Cada tribo era como se fosse um estado aqui do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Ele conseguiu seduzir 10 dos 12 estados. E se tornou líder dos 10. E ele só ficou com 2. Então, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus, né, essa arma espiritual, poderosa em Deus, ela destrói os conselhos, não são os bons, são os maus conselhos. Se tua mente está cheia da palavra de Deus, do conhecimento de Cristo, quando o mau conselho vem, você consegue fazer uma análise e o próprio Espírito já vai fazer você lembrar da palavra. E Jesus falou disso. João capítulo 14, versículo 26. Ele disse assim, e o Espírito Santo, o outro Consolador que virá, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então tem hora que você precisa tomar uma decisão. Aí o que você faz? Você para, reflete, e em pensamento você ora, meu Deus, o que eu devo fazer? O que o Espírito faz? Ele vai lá, pega o conselho de Jesus que já foi te dado pela palavra, que está dentro da sua mente e traz a sua lembrança. Aí você vai tomar uma decisão. Não baseado naquilo que a gente muitas vezes quer, mas naquilo que a gente lembra do princípio da palavra de Deus. É por isso que são armas poderosas em Deus para destruir conselhos. Mas não só conselhos, também a altivez. O que é altivez? É a exaltação. Muitas vezes o nosso coração, por causa dos nossos êxitos, ele começa a se engrandecer. O ser humano é assim. Quando a gente só tem derrota, a gente fica humildezinho, né? Chinelinho da humildade. Mas é só Deus dar umas vitórias para nós e a gente já começa a se achar, né? Aí o que Deus faz? Pela palavra dele, ele nos traz
E Jeremias falou isso. Ele disse assim: Ele me faz andar nas minhas alturas. Para cada um de nós, Deus deu uma altura, né? Não é que Ele não vai te abençoar, não é que Ele não vai te exaltar, não é que Ele não vai me abençoar, não é que Ele não vai me exaltar, mas é que nessa exaltação o nome dEle precisa ser glorificado. Aí a palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo os conselhos e toda a altivez. Que tipo de altivez? Aquela que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então assim, quando o nosso coração, não é o que a gente canta, se o meu corpo errar o caminho, né, o meu coração clamará por ti. Então, quando você está com a mente armada pelo Espírito Santo, ainda que o orgulho, né, que a exaltação, que a presunção queira nos envenenar, a gente fala: opa, não. Tudo que tenho, tudo que sou, vem dele, por ele e para ele. Então, qual que é a vontade de Satanás? Ele tentou Jesus assim. Quando ele falou para Jesus: transforma essas pedras em pães, ele queria que Jesus desse uma demonstração de exaltação para ele. Jesus não precisava daquilo. Quando ele disse para Jesus: pula daqui desse alto, do pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Ele queria que Jesus se auto-exaltasse. Jesus como homem, mas na dependência do Espírito, ele entendia que ele não precisava daquilo. É que nem nós. Nós não dependemos de curtida, nós não dependemos de, como é que diz? De aplauso humano. Não foi o que nós profetizamos aqui no aniversário da igreja? Né? Nós dependemos sim do Senhor. Lógico, ser elogiado é muito bom. Oh, como eu gosto do elogio. Né? Como eu gosto quando alguém dá um parabéns para nós. Só que amigo, irmão, querido, querida, nós não podemos viver disso. Porque muitas vezes o mundo não vai nos aplaudir. Pelo contrário, vai nos perseguir. Muitas vezes quem nós amamos, muitas vezes vai nos reprovar por nós estarmos fazendo a coisa certa. Mas amado, se você está em Cristo, você não precisa dessa altivez. Você sabe que a dependência de Deus é maior. E é melhor. Porque Jesus disse no capítulo 15, no versículo 5, lá do Evangelho, segundo escreveu São João, ele disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Então o segredo é eu estar nele e ele está em mim. Então Paulo, sabendo disso, ele diz assim que destruindo os conselhos e toda altivez. Então conselho mau que vem para te destruir, o Espírito te dará o discernimento que aquilo não é um conselho bom. E às vezes o conselho mau, ele vem com aparência, ele vem com um verniz que é algo bom. Mas quando você está conectado no Senhor, o Espírito te dará o discernimento que aquilo não é bom. E aí entra o que Salomão falou lá em Provérbios: há caminho que para o homem parece bom, mas o final é caminho de morte. E como é que nós recebemos esse alerta? É na mente, é no espírito, é na alma, através da palavra e da voz do Espírito Santo que ministra em nós. Amém? Estão entendendo? Então, ó, o objetivo dessa ação do inimigo, tentando trazer maus conselhos e altivez, é querer destruir em nós o conhecimento divino, o conhecimento da palavra de Deus. Que ele diz assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, ou seja, preso, todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, quando nós somos confrontados com aquilo que é mais fácil, muitas das vezes, a tentação do mais fácil. Se você prestar atenção na vida, as coisas melhores que você tem na vida não foram fáceis, ou não estão sendo fáceis, são difíceis. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou de caminho estreito e caminho largo. Ele estava falando de salvação? Sim. Ele estava falando de vida eterna? Sim. Mas ele estava falando também da vida do dia a dia. Para pensar. As coisas mais importantes, mais valiosas, e que você dá o maior valor na sua vida, não foram conquistadas de graça. Com exceção da salvação, que chegou de graça para nós. Porém, para Deus, teve um alto preço. A morte do seu filho unigênito. Ou seja, chegou de graça para nós, mas teve um preço muito caro, muito alto. Então aquilo que é bom de verdade tem um preço alto. Por isso que o Senhor nos ensina a entrar sempre pelo caminho estreito, porque o resultado será melhor. O caminho largo ele é o mais fácil, só que depois o resultado é pior.
né? Então é isso que o Senhor quer trazer ao nosso entendimento. Por mais estreito que esteja o seu caminho hoje, por mais difícil, a prova disso são as 7 cartas para a igreja da Ásia. A promessa lá não tem nenhuma promessa para quem perder, para quem desistir. A promessa sempre é ao que vencer. E são 7 promessas. 7 promessas. Então pensa, não desista, não desanime, mas vença essa guerra primeiro aqui, ó, no homem interior. É aqui que você se conecta com Deus, é aqui que você pensa a palavra, é aqui que você reflete o que aprendeu, é aqui que você decide. E eu estava falando isso com os alunos hoje na última aula. A decisão de estar bem ou de estar mal está em você. Porque a gente espera que coisas extrínsecas, que vêm de fora, nos ajude. Só que na verdade, o poder da vitória não está fora, está dentro. Deus já te deu o conhecimento, Deus já te deu a palavra, Deus já te deu o Espírito. Aquele que te habilita a vencer a guerra já está dentro de você. Mas também tem um versículo em Provérbios que diz: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Deus pode estar do teu lado, o Espírito pode estar do teu lado, a palavra pode estar do teu lado. Mas se você não se vê como uma pessoa que vai vencer, você continuará em derrota. Por quê? Porque você precisa receber isso de Deus. Ou seja, você precisa se apropriar daquilo que Deus disse. É aquilo que Tiago quis dizer sobre o ouvinte esquecido. Ele disse: não sejais ouvintes esquecidos. Porque se você ouve e não pratica, você é semelhante à onda do mar. Você vê como a onda do mar vem? Ela vem, depois ela morre na praia. E aí ela volta. Porque aquele é o limite que Deus colocou. Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente rompa limites. Como é que você rompe limites? Enquanto você achar que a barreira é maior, que a dificuldade é maior, que o problema é maior, e não vencer isso aqui, ó, estarás travado. Mas quando você começar a crer no que Deus diz, eu gosto muito da fala do pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Minas. Ele sempre começa a dizer a mensagem dele com algumas frases, e uma delas é: se Deus diz, eu creio. Se a palavra diz, eu creio. Se Ele proclama que eu sou, eu sou. Ou seja, não é eu ser por mim mesmo, é eu ser em Cristo. É eu acreditar no que Deus disse. Porque muitas das vezes a gente acredita para os outros, mas quando é a hora da gente acreditar para nós, né? A gente anuncia, prega, fala, não, mas Deus é, Deus faz, Deus é poderoso. Aí quando é hora de nós colocarmos em prática na nossa vida, a nossa mente, ela fica titubeando entre 2 pensamentos. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que não é para você titubear entre 2 pensamentos, é para você crer, é para você confiar. Não é para tentar a Deus. A proposta do diabo para Jesus era tentar a Deus. Lança aqui do pináculo do templo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo caminho. Ele virou e falou: não. A Bíblia fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele sabia que ele dar um salto dali no escuro era tentar a Deus. É agir com prudência, mas agir por fé. Agir crendo que fiel é aquele que prometeu. É agir crendo que Deus trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, entenda, a nossa vitória, a nossa derrota está em Cristo. Só que aonde é que está Cristo? Ele está apenas sentado lá no trono à destra de Deus? Não. A Bíblia fala que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse: eu não estando fisicamente com vocês, eu lhes dou o meu Espírito. Ou seja, eu estarei em vocês. Então, irmãos, é a gente entender quem nós somos em Deus. Foi aquilo que eu falei na quarta-feira lá em casa. Quando a gente entende isso, metade da ansiedade vai embora. A outra metade a gente vai trabalhando ao longo da vida, mas pelo menos metade vai embora. Né? Ou seja, já demos um grande passo. Domingo a gente termina esse assunto aqui. Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração. A vitória, irmãos, ou a derrota do cristão está aqui, ó. E eu fecho com um texto lá que vocês todos conhecem. As coisas de Deus nunca é coisa nova, irmãos. É sempre verdades velhas, mas que Deus aplica na nossa vida de acordo com a necessidade. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, para nós concluirmos. A maioria já sabe até de cor e salteado, mas muito propício para esse momento. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Ou seja, não tome a forma de pensar desse mundo. Esse mundo é pragmático, é lógico nos seus pensamentos e ideias, nos seus paradigmas, que vamos falar um pouco disso no domingo, mas ele é escravizante. São paradigmas, pensamentos e ideias que não produz libertação, produz escravidão moral e espiritual. Mas a verdade de Deus ela liberta. Ele diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, pela renovação dos vossos pensamentos. Como, queridos? Pela palavra. Entender como Deus pensa é entender o que a Bíblia diz. Quanto mais você entender como Jesus ensinou, como Jesus viveu e o que ele deixou para os seus apóstolos ensinar, mais você terá a mente de Cristo. Ou seja, é um conhecimento que não acaba nunca. Você está velhinho e está aprendendo coisas novas para aplicar, para abençoar a sua vida e a vida de quem você ama. E ele conclui, quando você faz isso, você experimenta qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, se servimos a um Deus bom, e ele não é só bom, ele é bom o tempo todo. Porque o ser humano tem hora que é bom e tem hora que a gente é ruim, né? Tem hora que a gente, alguém pisa na gente, dá vontade de pisar de volta, estamos sendo ruim. Deus não, ele é bom e ele é bom o tempo todo. Só que ele trabalha com princípios. E um deles é, renova a tua mente. Para de pensar como a humanidade que está se perdendo cada vez mais e mais. Sabe o que eu percebo, irmãos, para nós concluirmos? Até ímpio, gente que não conhece a Cristo, quando ele começa a pensar do jeito que a palavra ensina, a vida dele muda. Eu conheço pessoas que nunca entregaram as suas vidas para Cristo. Só que eles entendem alguns princípios melhor do que os cristãos, Rodrigo. E quando eles colocam esses critérios em prática, a família melhora, a vida profissional melhora. Por quê? São princípios ensinados na palavra. Quando você vê uma pessoa sendo obediente à autoridade, ele está cumprindo um princípio bíblico. E mesmo ele nunca tendo pisado numa igreja, no seu ambiente de trabalho, ele vai viver uma vida diferente. Ele vai ser visto com outros olhos. E às vezes a gente cristão, que conhece a palavra, joga o princípio fora. E aí o ímpio passa na nossa frente e fala, mas e eu, Deus, não sou teu filho? Né? Como se Deus dissesse, pensa a palavra, conheça a palavra, viva a palavra, e você vai ver o diferencial. Eu não estou falando que ele vai ser salvo. Eu estou falando que se ele viver o princípio para aquela área da vida dele vai mudar. E para cada área da nossa vida, Deus tem princípios. E quando você se apropria desses princípios, você começa a ver a coisa mudar na sua vida. Então, irmãos, eu te convido a estar em pé, vamos orar e vamos pedir para Deus, para que Ele renove a nossa mente, para que a gente pare de pensar como o povo desse mundo. Não estou falando quando eles pensam certo, estou falando quando eles pensam muita filosofia errada. Porque se nós pensarmos desse jeito, nós vamos continuar naufragando na nossa vida, né? E Deus não quer isso. Deus quer nos abençoar. Deus quer cuidar de nós. Deus quer o teu lar, tua casa, tua família, teu ministério, tua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida financeira, todas as áreas abençoadas. Mas para isso é necessário o quê? Eu pensar do jeito que Ele pensa. E esse pensamento está aqui, ó, na palavra. Disponível para você, viu? Disponível para mim. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós compreendemos nesta noite, Senhor, que nós vivemos uma batalha, uma guerra, Senhor querido, aonde de todos os lados nós somos atacados com paradigmas, com pensamentos, meu Deus querido, totalmente contrários à Tua palavra. E muitas das vezes, Senhor, devido à pressão social, devido à pressão familiar, devido à pressão de amigos, ó Pai, nós cedemos, ó Deus querido, nós baixamos a guarda e começamos a pensar que esses paradigmas, que essas formas de pensar são melhores do que as da Tua palavra, Senhor. E nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor tem nos dito. Mas nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E que o Senhor deseja coisas para nós, para a nossa vida espiritual, material, familiar, muito melhores do que nós pensamos ou imaginamos. Então nós queremos, Pai, compreender a Tua mente, o Teu coração, os Teus pensamentos e vivermos ele, Pai.
renova nosso entendimento, renova os nossos pensamentos, renova a nossa mente, Pai querido, pela atuação do Teu Espírito e pela atuação sobrenatural da Tua palavra. Nos ajuda, Pai amado, a compreendermos que a Tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável, Senhor, ainda que ela entre em conflito com a nossa própria vontade, Senhor. Nos ajuda a compreender as diretrizes, os princípios, ó Pai querido, aquilo que está implícito e explícito em Sua palavra. Revela-nos, ó Deus querido, pelo poder do Teu nome que nós estamos pedindo, Jesus, ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito ilumine a mente desta igreja, daqueles que nos acompanham por esta live, Senhor, para que ao compreender a Tua palavra, ela não fique na nossa mente de forma teórica, mas ela seja colocada em prática, Senhor, para a mudança da nossa vida e para a mudança daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o meu pedido nesta noite, Pai, e a minha gratidão em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica. Convidamos os irmãos para estar conosco. E à noite, às 18 horas, culto da família e culto de Santa Ceia. Vamos cercar a mesa do Senhor e lembrarmos tudo o que Ele fez por nós, está fazendo e ainda fará. Amém? Mais algum aviso, pastora? Não? Então, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam, vamos aplaudir o Senhor.